Educa Brasil. Eu sou a professora Dinamara e vamos sempre nos programas adentrando no seu lar. Então eu peço licença para que juntos possamos construir conhecimento. Porque afinal, o Educa Brasil busca democratizar conhecimento. E para isso, você precisa ficar ligado nos assuntos que nós estamos discutindo, sugerir pautas e participar. Hoje o meu convidado especial é o professor Paulo Martinelli, que vai falar da área de exatas, dos avanços na tecnologia e do mercado de trabalho. Professor Paulo Martinelli, seja bem-vindo. Muito obrigado, professora, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a área de exatas e também da profissão. O que é a área de exatas? Quais são as áreas que nós falamos de exatas hoje, né? Nós temos aí a área da física, da química, da matemática. E também nós queremos passar umas informações para vocês, nossos ouvintes, sobre essa profissão. Você da área da licenciatura, da área do bacharelado, nós então queremos passar algumas informações para você sobre isso. E queremos que também você participe com as suas dúvidas. Quando você tiver dúvidas, entre em contato. Manda essas informações para nós, que nós sempre vamos procurar responder para vocês na medida do possível. Que maravilha! Bom, o Educa Brasil é um programa exibido em multiplataformas, né? Nós colocamos o programa em multiplataformas, é um grande movimento em prol de discutir a educação. Falamos da educação no passado, no presente e o que será no futuro. Quando, na pauta, escolhemos trazer a área de exatas, é porque cada vez mais precisamos desmistificar o que é a área de exatas, qual a importância de nós termos um grande guarda-chuva chamado área de exatas. E não é só porque, assim, primeiro, para desmistificar, que a área de exatas não é esse bicho-papão, que muitas pessoas pensam que a área de exatas ainda é um grande bicho-papão. Mas os avanços que você tem na sua casa, os avanços que nós temos no sistema de informática, de que área que vem? Que área que faz esse estudo constante de movimento, de avanço tecnológico? Então, a área de exatas tem este envolvimento e, com certeza, o professor Paulo Martinelli, a partir dos seus conhecimentos da área de tecnologia, pois sabemos que a sua formação original é na área de tecnologia, que o professor Paulo Martinelli vai passar para vocês e nós vamos juntos construir conhecimento. Qual a importância da área de matemática, dos cursos de física, de química? O que isto, né, este conhecimento junto agrega no mercado de trabalho? Professor Paulo Martinelli, por favor, você tem alguns minutos para falar, porque nós acabamos de adentrar na vida de uma pessoa que parou alguns minutos, né, esse nosso telespectador, para interagir, para aprender de forma direcionada e hoje falando da área de exatas. Muito bem, professor. Então vejam, meus caros ouvintes, né, os nossos caros telespectadores que estão conosco. Quando a gente fala da área de exatas, que a professora mencionou para vocês, que nós estamos na matemática, na física e na química, essa interface que nós estamos tendo agora, você na sua casa, nós aqui no estúdio, falando para vocês, o que você acha que está atrás disso? Né? Então, vê que isso aqui é a tecnologia que está atrás disso aqui. Então, quando a gente fala da matemática, fala da física, da química, tudo isso está envolvido numa tecnologia de hoje. Há 10, 20, 30 anos atrás, existia tecnologia, sim, mas era uma outra tecnologia. Então, quando você fala assim da matemática, que a professora bem colocou, que muitas vezes nossos alunos, né, ou nossos telespectadores, eles têm aquele medo da matemática, aquele bicho-papão, ou bicho de 7 cabeças, vamos dizer assim, que a gente às vezes vem lá do ensino fundamental com esse trauma. Mas, se você olhar hoje, você que está com sua TV ligada, com o seu celular ligado, com o seu notebook, olha a tecnologia que tem aí. Então, você está usando a tecnologia. E por trás dessa tecnologia, ela tem uns algoritmos que está aí da informática, e para resolver esses algoritmos, muitas vezes precisa de quem? De um profissional
que trabalha com ele, seja da área de tecnologia, da área de informática, ou seja ele da área de matemática, de física, de química, que está por trás de toda essa interface que você está nos assistindo. Tá? Que maravilha! Então, quando nós pensamos na área das exatas, né, que aí nós temos os cursos de engenharia, o curso de matemática, de física, de química, os cursos na área de tecnologias que envolvem exatas, né? É claro que nós falamos, por exemplo, um curso X vai ter cálculo é muito difícil, vai ter lógica, sim, mas são conhecimentos elementares para este mercado de trabalho. Eu quero ser um programador, então eu tenho que entender de lógica. Eu quero ser um engenheiro, eu tenho que entender de matemática. Correto, professor Paulo? Correto. Então, eu também sou oriundo aí da tecnologia e umas coisas que nós estávamos conversando nos bastidores um pouco antes de entrarmos no programa, falando dessa tecnologia que a gente vem avançando. Cada dia nós temos novidades. Temos aí os nossos computadores, os nossos notebooks, o nosso palm top, que às vezes você tem que ter o próprio celular, né? Os seus smartphone hoje que vocês têm, com essa tecnologia toda. Quer dizer, por trás disso tudo tem essa área. E eu venho, então, dessa área de informática, lá na década, do final da década de 70 para 80, quando a gente trabalhava com isso. Quer dizer, antes de eu entrar na área de matemática, eu já estava trabalhando com essa tecnologia que era a informática. Trabalhando lá, como a professora falou, na programação. Então, você tem que saber uma linguagem de programação. Para você poder desenvolver um sistema, você tem que ter desenvolvido um algoritmo para saber aonde você quer chegar. Então, você vê que na informática, vocês que são da área de tecnologia, na área de informática, dos cursos de informática, você aprendeu lá algoritmos, linguagem de programação, banco de dados, análise. Tá? Então, são coisas que você dessa área precisa saber para você estar formado e preparado para desenvolver programas, sistemas integrados, onde tem multi-usuário e multi-sistema ao mesmo tempo, que as máquinas hoje estão preparadas para isso. Pode ver que todo dia nós temos lançamentos novos de novos equipamentos, com capacidade. Pode ver os discos hoje. Antigamente você tinha um disco que tinha X bytes, ou kbytes, ou megabytes. Temos agora os terabytes, o petabyte, quer dizer, são capacidades de armazenamento que nós temos hoje. Então, você vê, para você ter um equipamento com essa capacidade de petabyte ou terabyte, a tua máquina tem que estar preparada também para isso. Então, para isso tem o quê? Softwares específicos, tem os sistemas operacionais, que são mais poderosos, e, por consequência, você precisa ter uma máquina bem melhor, mais ágil, com um bom processador para aguentar essas máquinas com essa tecnologia toda. Que maravilha, professor Paulo Martinelli. Nós estamos no Educa Brasil falando a respeito da área de exatas, né? Esse mundo das exatas, porque o Educa Brasil tem um compromisso em discutir assuntos da área de educação, porque o nosso lema é Educa Brasil, democratizando o conhecimento. Professor Paulo Martinelli, fala um pouquinho, por exemplo, na área de química, onde estão os empregos na área de química, de física, de matemática? As pessoas buscam esses empregos em que locais? Bom, professora, você vê que na matemática, nós temos aí, vamos falar um pouquinho do matemático. Se você escolheu a licenciatura, e vamos falar um pouquinho lá da década de 80, década de 70, quando você ia fazer um curso de matemática, todo mundo pensava que você ia ser professor. Então, tinha poucas empresas que estavam empregando matemáticos. Mas de lá para cá, a demanda foi aumentando, as empresas foram precisando e foi entrando essas tecnologias. Quando abriu o mercado na década de 80, foi aberto o mercado internacional para vir novos equipamentos e precisou dos profissionais. Então, eu mesmo, quando eu fiz a minha licenciatura e bacharelado, eu já estava trabalhando com tecnologia, já desenvolvendo sistemas, desenvolvendo programas, né? Trabalhando na empresa com máquinas que eram importadas na época. A gente tinha que conhecer essa máquina, conhecer a linguagem que era específica de cada fornecedor, que assim que chamasse a linguagem sempre. Você talvez, se você é dessa área, deve ter ouvido falar dessa linguagem, que é a linguagem sempre, que é a linguagem baixa, a linguagem de baixo nível, que é a linguagem de máquina. Então, você vê que eu já tive a oportunidade, lá no final da década de 70, trabalhar com a matemática aliada à tecnologia. Quer dizer, eu estava trabalhando numa empresa de cálculo de estrutura
que é essas empresas que fazem os cálculos de casas, de prédios, né? Calcular uma viga, calcular uma laje, então calcular um prédio inteiro. Isso eram programas que vinham, eram importados, mas a gente tinha que conhecer para poder trabalhar isso aí. Então os engenheiros faziam os cálculos e você tinha que estar conhecendo isso. Então você vê que de lá para cá a professora foi começando a ter mais oportunidades. Então o matemático não era só o professor. Então nós, professores de matemática, temos outras oportunidades de trabalhar em empresas também. Então, além de você ser professor do ensino médio, dos anos finais do ensino médio, do ensino fundamental, no ensino médio, e depois você trabalhar com pós-graduação, trabalhar no ensino superior. Então, você vê que, além disso, você pode trabalhar também em empresas. Aí, no caso dos matemáticos, você pode trabalhar em bancos, em financeiras, tá? Com pesquisa, com estatística. Então, tem muitas áreas que hoje você pode trabalhar. E as empresas buscam hoje esses profissionais. O bacharel, então, qual é a diferença aqui entre o licenciado e, que eu acho que essa pergunta também até viria, que estava na sequência. Né? Então, qual é a diferença do licenciado e do bacharel? O licenciado é aquele que está sendo preparado para trabalhar com alunos, dar aulas. Mas ele pode trabalhar nessas empresas que eu comentei com você, na área de engenharia e outras empresas. O bacharel, ele vai trabalhar na área de pesquisa e empresas. Ele só não pode dar aula no ensino fundamental e no ensino médio. Mas com uma pós-graduação ele pode trabalhar no ensino superior. Mas o matemático, o bacharel, ele pode trabalhar nessas áreas, nessas empresas que eu mencionei para vocês. Então, você vê que isso eu estou falando da matemática. Então, hoje o matemático tem todas essas informações, está preparado para ir para o mercado, além de ser professor. Tá? Então, tem o licenciado e tem o bacharel também. Que maravilha! Nós estamos hoje no Educa Brasil, como sempre, com o nosso lema, democratizando o conhecimento. Hoje, meu convidado especial é o professor Paulo Martinelli, falando da área de exatas. Afinal de contas, essa área, que é temida por muitas pessoas, tem um mercado de trabalho vasto. Até por que ela tem um mercado de trabalho vasto? Por conta de que poucas pessoas que entram no ensino superior finalizam o curso, né? Então, o que acontece? O mercado está necessitando de profissionais da área de exatas. O professor Paulo Martinelli já falou um pouquinho do passado e fez até a correlação com a sua história profissional, falando da década de 70. Vamos falar agora desse presente. Como é o presente na área de exatas, num país, professor Paulo Martinelli, que está sofrendo com a economia mundial? Hoje nós não competimos vaga mais com uma pessoa X de determinado bairro, mas sim, você compete em vaga de mercado de trabalho com o mundo todo. Você percebe que a área de exatas, nas empresas, nós recebemos pessoas de outros países ou as nossas vagas no país estão sendo ocupadas por brasileiros ou os nossos brasileiros também vão para fora do país trabalhar em multinacionais? Professora, essa é uma concorrência muito grande. Quando nós não tínhamos essa comunicação, essa interface, para você ter a informação de lá de fora ou de outro estado, você era... A tua área de trabalho era regional, né? Na tua cidade, no máximo no teu estado. Hoje não, hoje a concorrência é muito grande. Nós temos muitos profissionais da área das exatas, da área de tecnologia, sendo contratados em empresas fora do país. Quer dizer, nos Estados Unidos, no Canadá, que está muito aberto para os nossos profissionais ir para lá, na Europa, na China. Então, isso... A gente tem, na própria família, eu tenho essa experiência de pessoas que são da área de tecnologia, da área de ciência e computação, e que foi fazer um trabalho na França. Quer dizer, faz um trabalho aqui em Curitiba, mas às vezes passa a ir para lá. E ele está sendo cogitado o quê? Para ir para lá, para trabalhar com tecnologia. Então, nós temos muitos professores conhecidos nossos que fazem trabalhos aqui no Brasil e também fazem o trabalho lá fora. Então, a concorrência hoje é muito grande. Quando você abre o jornal, ou se dá uma olhada nas profissões que nós temos muita demanda, né? Precisa de profissionais, só que eles não estão qualificados. Então, nós temos muitas vagas em aberto
em todos os estados, no Brasil, estou falando só do Brasil, não estou falando fora. No Brasil, se você for buscar e olhar lá nos encartes de profissões, precisa desses profissionais, seja da área de matemática, seja da área de física e de química. Nós temos muita demanda. Aí os nossos telespectadores podem até fazer essa pesquisa na internet, pesquisar e ver o que nós estamos falando, se isso é verdade ou não. Mas vejam bem, quantos profissionais precisa, talvez, na tua região, na tua cidade, no teu bairro. Então, às vezes, está precisando de profissional e, às vezes, o pessoal reclama que não tem emprego. O que falta é qualificação, você está preparado, porque você fazer só academia, seja na licenciatura ou no bacharelado, é muito pouco. Você tem que ir além da academia, você tem que buscar outras coisas. O que eu sempre falo para os meus telespectadores e para os meus alunos também, eu falo o seguinte, não fique só na academia. Você tem que buscar, se é da área de tecnologia, você tem que buscar outras informações, conhecer o que é um banco de dados, fazer um curso de análise fora, uma outra linguagem, conhecer coisas, ferramentas atuais para você ter um diferencial. Fazer línguas, porque hoje em dia você está no Brasil e precisa. Quando você tem as referências bibliográficas, são todas em inglês. Então, o nosso profissional, seja de qualquer área, no mínimo, né, o inglês, mas busque outras linguagens também, para você entender um pouco, porque as referências bibliográficas que nós temos, que são lá dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, estão em inglês. Então, você precisa conhecer isso. Então, não é porque você é matemático, licenciado, que não precisa saber. Precisa saber, sim. Estar preparado. Você tem que ter um diferencial. Qual é o teu diferencial? É só academia? Não sei que ser além disso. Porque quando a gente analisa currículos, a gente recebe muitos currículos de profissionais. E você analisa, vê o que ele fez além da academia. Isso que é importante. Isso que vai fazer com que você seja o profissional gabaritado para aquela vaga que está sendo disputada. Olha lá, o professor Paulo Martinelli, nosso convidado no Educa Brasil. Vou fazer um resumo desse momento de fala do professor Paulo Martinelli. O que ele nos ensinou? Que a área de exatas é uma área que pede que você alie tanto a academia, os conhecimentos teóricos e práticos da academia, com o mundo do contexto, o que está acontecendo. Também nos mostrou que o profissional da área de exatas precisa, sim, ter a fluência em outro idioma. Ele precisa desmistificar também, que poucas pessoas conseguem falar idiomas. Não, outros idiomas. Ele precisa, sim, falar um outro idioma. O professor aconselhou aqui, inclusive, que seja o inglês, né? Que ele busque pelo inglês. Então, é um profissional formado na academia, um profissional que tenha experiência prática, mas que também tem um domínio de uma outra língua. Esses são elementos que vão ajudar a você a compor o seu currículo na área de exatas e consiga concorrer com uma vaga no mercado de trabalho. Claro que nós sabemos e reconhecemos que no momento atual que vivemos no nosso país, nós temos um mar de desempregados, né? Já passamos aí de um número que é bom nem recordar, de tantas pessoas que estão à margem socialmente, porque não têm o seu emprego, e o emprego garante dignidade. Mas o professor Paulo Martinelli agregou 3 elementos falando assim, olha, que num processo de seleção, se você tem um bom curso, uma boa formação na área de exatas, tanto na área de tecnologia, na matemática, na física, na química, até porque nós temos que pensar que nessa sociedade globalizada, nessa sociedade que nós vivemos, eu preciso ter um conhecimento interdisciplinar. Então, muitas vezes, você faz uma faculdade, depois busca por outra e busca outra para melhorar, interdisciplinar. Cada vez tenho mais conhecimento a respeito daquele assunto. Mas eu também preciso ter conhecimento prático. O que isso nos mostra? Que hoje nós, enquanto profissionais, não podemos viver apenas de publicações, de correr atrás de livros, não. Nós temos que conhecer a realidade, até porque o conhecimento precisa ser aplicado. Então, esse foi um segundo elemento que o professor Paulo Martinelli nos mostrou para a área de exatas. Um terceiro momento é que ele falou, para a área de exatas é imprescindível que você conheça um outro idioma. Professor Paulo Martinelli, no Educa Brasil nós gostamos e temos como lema democratizando o conhecimento. O que mais podemos aprender com a sua fala?
Professor, olha, você colocou bem, até você frisou esses momentos que nós estamos falando aqui. Então eu vejo que experiência que a gente tem de pessoas que lá, vamos falar da Europa, às vezes a gente brinca muito aí fala da brincadeira com os portugueses, tal, que a gente tinha muito sarro dos portugueses, né, verdade? Mas, gente, se você tiver a oportunidade de conversar com alguém, não precisa ir lá, mas conversar com ele e veja qual é a formação dele. Ele não tem só a linguagem, a língua mãe, a língua pátria. Ele conhece, no mínimo, mais 2 línguas, o inglês e uma outra língua. Isso é comum lá. Então, eu vejo que pessoas conhecidas, pessoas da família, que tiveram a oportunidade de ir para lá e viram que é assim que funciona. Então, às vezes, nós, para fazer uma língua aqui, a gente fica se segurando e não faz. Só que se vai para o mercado, precisa disso. E, às vezes, conforme a empresa, professora, que às vezes a empresa é uma empresa internacional, uma empresa que é multinacional, ela está aqui e a entrevista é em inglês. Uhum. Então, a gente teve, inclusive, experiência de pessoas próximas nossas, né, que foram fazer a entrevista em empresas multinacionais e a entrevista foi em inglês. Então, você vê que para você fazer o teu currículo, tem que ter isso. Então, se você está com o seu smartphone, às vezes você tem internet, você pode fazer um curso via um smartphone, no seu telefone celular. Tem cursos gratuitos para isso, em várias linguagens, que você pode fazer. Ah, não tenho tempo. Não, o tempo a gente tem que administrar. Claro que você não vai ter tempo, talvez, para ir numa escola, mas você pode fazer isso em casa. Num horário que você pode se programar, tem uma programação disso, você tem que fazer uma programação para você ter uma nova linguagem também, conhecer. E mesmo no seu celular, né? Se você tiver a oportunidade no seu celular, puxa algum artigo, uma coisa, na outra linguagem, vai lendo. Ah, não sei, mas vai lendo que você vai aprendendo, você vai conhecendo o raciocínio daquele texto que você está vendo. Às vezes você não consegue traduzir na hora, mas você lendo, você vai começar a entender as coisas. E é assim que funciona. Então, são exemplos que eu procuro colocar para os nossos telespectadores, para os nossos alunos, que é isso que funciona. Então, isso em todas as áreas, professora, né? Uhum. Então, aqui eu falei um pouquinho, a gente falou, ficou mais preso na área de tecnologia, na área de informática, mas também tem o físico. Então, gente, o físico, nós temos aí o licenciado, é para dar aula no ensino médio, depois com pós no ensino superior. Tem o bacharel. Eu até trouxe aqui uma listinha onde tem algumas profissões que o físico pode atuar. Eu vou pedir a licença para a professora aqui para colocar. Então, eu não vou dizer o que é, mas você pode pesquisar depois o que um físico pode fazer. Um professor de física que pode ir para o mercado de trabalho diferenciado. Ou bacharel de física. O que ele pode ter? Algumas profissões. Citei algumas aqui. Física médica, que às vezes o cara não tem nem noção do que é. Então, você trabalhar, você físico ou você mesmo matemático, eu lembro que uma vez eu estava discutindo com o meu oftalmologista que a ideia minha era o quê? Fazer uma pesquisa aliando a oftalmologia, né, da pesquisa dele, que em cima do glaucoma, que nós estávamos conversando sobre isso, e usando a matemática, a tecnologia e a matemática para uma pesquisa médica. Tá? Mas você pode trabalhar como físico na física médica. Outra, física de partículas. Então, eu vou passar para vocês, vocês podem pesquisar e ver o que é essa profissão. Física nuclear, física dos plasmas, astrofísica e biofísica. Então, você veja que são profissões que você, licenciado, ou você, bacharel, poderá entrar nesse mercado. E precisa desses profissionais em todas essas empresas que trabalham nessa linha, com essas disciplinas, com esses cursos, com essa necessidade que nós temos de você, profissional. Porque nós, da área de exatas, a professora comentou antes, né, que às vezes nós entramos na área e achamos que, é bonito, é gostoso, mas quando começa a ver, lá no caso da tecnologia, que você tem que ver alguns algoritmos, unidades, análise, aquelas coisas todas, o pessoal começa a assustar. Vai na matemática, você tem cálculo. Você precisa saber como é que você vai fazer um trabalho teu na tua empresa se você não sabe matemática. Então, você também tem que saber. O engenheiro precisa saber matemática. Seja um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, um engenheiro agrônomo. Ele tem que conhecer, tem que saber matemática. Tá?
O físico também tem que saber matemática. Ele tem o cálculo 1, tem o cálculo 2, cálculo 3. As físicas, essas físicas que eu comentei aqui, são disciplinas também, que o profissional de físico precisa saber também, professora. Que maravilha. O que a gente está aqui aprendendo com o professor Paulo Martinelli no Educa Brasil, com o nosso lema, democratizando o conhecimento, é que a área de exatas, por isso que já fala que é uma área, né, uma grande área do conhecimento, é uma área multidisciplinar, interdisciplinar e com uma perspectiva sistêmica. Então, você não é só um engenheiro que constrói casas, mas para construir uma casa, você precisa de muito conhecimento, você precisa de conhecimento agregado para, assim, ter sucesso. Uma outra questão que o professor Paulo Martinelli nos mostrou aqui no Educa Brasil é que, para ter sucesso nessa área, você precisa aqui, pelas palavras do Paulo Martinelli, uma persistência, né? Até porque você precisa testar os conhecimentos teóricos que você está adquirindo no mercado de trabalho. Professor Paulo Martinelli, como praxe no Educa Brasil, já é nossa cultura no programa Educa Brasil, faltando os minutinhos finais, eu vou fazer perguntas e você vai responder pontualmente. É rapidinho, pergunta e resposta, ok? Vamos lá. O passado na área de exatas. Olha, o passado na área de exatas era uma coisa que a gente, às vezes, até discutimos isso, né? Então, como que era antes? Então, era muito separado. O que você falava da matemática, era só matemática, que era licenciado, era só licenciado, que era bacharel, que a partir da década de 80 começou, então, a disseminar mais. Mas antes, né? Quando você tinha isso no passado, era separado. Das exatas, nós tínhamos lá matemática, a física, a química. Hoje, como você já comentou, nós temos que a interdisciplinaridade. Quer dizer, então nós precisamos disso. Tá? Então eu posso falar que o passado na área de exatas era um passado cartesiano, separado. O presente na área de exatas? O presente é agregado, né? Então você vê que nós estamos falando aqui da interdisciplinaridade. Então nós estamos falando desses cursos das exatas, que hoje você precisa disso. Quando nós falamos da matemática, da física, da química, você tem que ver que você poderá atuar, você como profissional dessa área, poderá atuar em qualquer uma dessas empresas que precisam desse profissional. Maravilha. Professor Paulo Martinelli, nós temos visto um futuro sendo desenhado em que escolas colocam linguagem de programação, estão trabalhando a área de exatas com jogos, fazendo com que as famílias participem. Algumas escolas têm economia financeira e em documentos oficiais, hoje nas DCNs ou na Base Nacional Comum Curricular, tem economia financeira. Qual é o futuro da área de exatas e a sua contribuição social para este país? Como diz um professor meu, conversando esses dias, ele falou, a gente não sabe para onde vai. Haja visto a tecnologia. Se a gente olhar assim há 15 anos atrás, 20 anos atrás, você lembra como é que era a internet? E hoje que nós estamos. Então a gente não sabe exatamente o futuro, mas a gente sabe que temos que ter profissionais capacitados para isso, que conheçam essas áreas e mercado de trabalho tem. Por isso que nas escolas hoje, lá desde o pré, eles já começam com uma educação financeira para entender um pouco, não para desmistificar a matemática lá, então começar a conhecer o que? A educação financeira e ver um pouquinho de economia, porque os pais em casa às vezes falam sobre isso e quando vai para a escola eles já vão preparado, quer dizer, ele vai entendendo isso e sabendo que o mercado futuro, porque quando o seu filho começa a falar do celular, que começa a pesquisar, você já começa a passar a informação que atrás daquele celular tem uma tecnologia, ou está lá a informática, com seus programas, com seus algoritmos, com a sua linguagem de programação. Quem desenvolveu isso foi um cara da tecnologia que precisou saber de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, de álgebra linear, geometria analítica. Então você vê que a gente não sabe para onde vai. A gente sabe que precisamos de profissionais capacitados para enfrentar o futuro que aí está aberto para todos nós. Bom, posso dizer que o futuro da área de exatas é continuar evoluindo, né, professor Paulo Martinelli? Com certeza, não precisamos ficar parados. Então é uma coisa que a gente sempre vem conversando sobre isso. Então, eu convido você, não fique parado. Nós precisamos estar constantemente se aperfeiçoando. Então, se você é da área de tecnologia, veja as novidades. Se você é da área de matemática, também você tem que ver quais são as novas pesquisas. O que está sendo feito na área de matemática?
da física, da química. Então, se você olhar, a gente não falou muito da química aqui, mas são profissionais também que têm mercado, onde o químico vai trabalhar. Então, se é licenciado, vai trabalhar como professor. Se é bacharel, você vai trabalhar em empresas que precisam desses profissionais como bacharéis, trabalhar com produtos, com pesquisas dentro das empresas. Então, você vê que o futuro, para nós, é isso aí. Tá? Precisa desses profissionais. Maravilha. Professor Paulo Martinelli, rápido, ligeiro, palavras finais. Bom, eu convido a você a continuar, né? Acho que nós estamos aqui, se tivesse mais tempo, a gente ia continuar conversando e passando mais informações. Então, eu faço um convite para você para não desistir. Seja um profissional gabaritado, busque conhecimento e nunca pare. E nunca é tarde. Às vezes a gente ouve assim, a minha idade já estou avançado, minha idade... Não, nunca é tarde para você estudar e continuar buscando conhecimento. E cada vez que a gente busca conhecimento, a gente está aprendendo, e quando a gente passa conhecimento, a gente aprende mais. Então, o meu objetivo é sempre esse, passar informação para os meus alunos, para os meus telespectadores, para que vocês não parem. Dê continuidade aos seus estudos, porque isso é importante para você e para a comunidade. Maravilha. Bom, eu sou a professora Dinamara Machado. Fizemos mais um programa Educa Brasil, democratizando o conhecimento. Hoje eu tenho que agradecer, professor Paulo Martinelli, muito obrigada. Obrigado, professor, pelo convite de estar aqui passando algumas informações, né, algumas ideias e algumas experiências para o nosso telespectador. Ok, muito obrigada, professor Paulo Martinelli. Hoje falamos da área de exatas. Muito obrigada e Educa Brasil, democratizando o conhecimento.